Meus pais querem que eu me mude enquanto continuo pagando o aluguel para que meu irmão querido possa morar com eles, mas eu me dou melhor ficando com a casa. Minha mãe é o que muitos chamariam de mãe que vive para o filho. O pior dia da vida dela foi quando meu irmão foi para a faculdade, empatado com o dia em que ele anunciou que ia se casar. Ela se divertiu muito fazendo com que a atenção girasse em torno dela no casamento dele. Tipo, ela usou um vestido de noiva disfarçado de vestido de mãe do noivo, mas quando ele não voltou para casa com a esposa para realizar o sonho dela de um lar multigeracional, ela ficou de mau humor novamente. Agora, não estou dizendo que ela esteja fazendo algo para que ele perca o emprego, mas ela definitivamente está desejando uma reunião com seu querido bebê há anos. O fato de ele estar completamente falido e sem ter para onde ir é apenas semântica na verdade. Isso nos leva ao motivo pelo qual estou fazendo esta postagem. Usarei nomes falsos e esta é uma conta temporária, simplesmente porque não quero arriscar que alguém encontre isso e me conecte a ela. Depois de algumas semanas, meu irmão Greg perdeu o emprego. Ele mora no Arizona, o que significa uma viagem de um dia inteiro sem parar ou dormir por 24 horas seguidas, então faz um tempo que não o vemos. Naturalmente, nossa mãe aproveitou a oportunidade para convencê-lo a voltar a morar com ela e tê-lo sob o mesmo teto pela primeira vez em mais de uma década. Eu nem consigo imaginar que ele realmente queira isso, mas não acho que ele tenha muitas opções. Sua esposa Skyler não trabalha e suspeito que seja porque meu irmão é um daqueles caras que acreditam que o homem provê e a mulher fica em casa, e meus pais em sã consciência não podem financiar a vida deles em outro estado, especialmente porque nenhum deles trabalha também. Veja bem, logo depois que Greg se casou e decidiu ficar no Arizona, meu pai decidiu que era hora de se aposentar já que meu irmão e eu já éramos adultos, e eu recusando-me a me casar deveria assumir o papel como uma filha deve cuidar dos meus pais. Eu tinha uns 22 anos, recém-saída da faculdade, mas eu tinha um bom emprego e a casa da minha infância fica a uns 10 minutos do trabalho, então pensei, por que não? Meu irmão não estava por perto para ter que cumprir com isso de qualquer maneira. Além disso, eles insinuaram fortemente que me dariam a casa em alguns anos já que minha mãe queria que eu me mudasse para o Arizona para ficar mais perto de Greg quando ele tivesse filhos. Claramente isso não funcionou já que nos últimos 5 anos não só Greg não teve nenhum filho com Skyler, como ele realmente só liga uma vez por mês no máximo. A última vez que o vi foi no dia de ação de graças há 2 anos quando ele finalmente voou de volta em vez de mamãe e papai irem visitá-lo. Ele passou o fim de semana inteiro reclamando do trabalho, da casa, de como odiava trabalhar e de quase tudo que podia pensar para reclamar. É seguro dizer que Greg e eu não nos damos bem. Ele é 4 anos mais velho que eu, então eu só tive que suportá-lo por 14 anos antes de ele ir para a faculdade, mas praticamente todos esses dias foram bem ruins. Tudo o que Greg dizia era importante. Ele não compartilhava nenhum de seus brinquedos, eu não escolhia qual filme assistiríamos, nem decidia o que jantaríamos. Ele recebia presentes em cada um dos meus aniversários para não se sentir excluído. Quer dizer, eu fui absolutamente uma criança acidental e ficou muito claro para mim que eu nunca estaria à altura de Greg. Sim, as coisas melhoraram depois que ele foi embora. Acho que a mãe estava tão entediada sem ele por perto que começou a me dar toda a atenção quando não estava tentando afogá-lo em telefonemas e e-mails. Foi um pouco sufocante e as comparações não desapareceram completamente, mas eu fui o centro das atenções pela primeira vez em toda a minha vida, então me chamem de egoísta por aproveitar ao máximo. Fiquei perto de casa para estudar e consegui um bom emprego na cidade logo após me formar. Minha mãe organizou uma festa de formatura para mim que foi rapidamente eclipsada pelo anúncio de noivado de Greg, mas tudo bem. No ano seguinte ele se casou e papai se aposentou. Se passaram 5 anos desde então e Greg está muito ocupado com sua vida no Arizona para me incomodar muito com suas opiniões sobre mulheres trabalhando fora de casa ou sobre como eu deveria ser mais feminina e me casar. Não sei se ele percebe que o fato de eu não ter feito isso é a única razão pela qual ele não precisa se preocupar com a mamãe e o papai já que posso cuidar deles como resultado direto das minhas decisões pouco femininas. A única coisa com a qual eu realmente tive que lidar são as frequentes crises da minha mãe por ter o filho morando tão longe, ou o fato de que ele nem lhe deu netos ainda, ou que Skyler deve estar o convencendo a ficar longe, o que ela não faz. Na verdade eu acho que ela é uma pessoa decente e parece que genuinamente gosta da minha família por alguma razão. Agora, com Greg recentemente desempregado e Skyler sendo dona de casa sem experiência profissional, eles não têm dinheiro. Apesar de lá ser mais barato que Seattle, eles realmente não podem se dar ao luxo de ficar lá por muito tempo sem renda, dado que Greg não tem tido sorte procurando emprego. Minha mãe sugeriu muito enfaticamente que eles se mudassem de volta para casa. Eu acho que Skyler é quem o convenceu a aceitar. Na verdade, Greg pode ser um egocêntrico que acredita que merece o mundo em bandeja de prata, mas nem ele aguenta tanto tempo a superproteção da nossa mãe sem se sentir sufocado. Ainda assim, ele não tinha melhores opções. Embora considerando o quanto ele odiava o trabalho, não acho que ele realmente tenha se esforçado muito para buscar outras ofertas, se eu for honesta. Nota importante. Alguns anos depois de um ano inteiro deixando o quarto de Greg intacto como uma espécie de santuário do filho de ouro, depois que ele se casou e não voltou, quase 9 anos no total, meu pai converteu o quarto em um estúdio de yoga particular para minha mãe que religiosamente faz yoga. Claro, ele não antecipou o colapso dela ao desmantelar seu precioso santuário de Greg, mas eventualmente ela superou e começou a usar o espaço. Na verdade,
É uma das coisas em que conseguimos nos conectar depois que Greg foi embora. Eu era líder de torcida e a yoga me manteve flexível durante todo o ensino médio, então eu estava feliz em retomar com ela em casa. Aqui está o problema. O estúdio de yoga significa um quarto a menos. Enquanto isso está bem quando somos apenas meus pais e eu, a mudança de Greg Skiller torna as coisas um pouco mais complicadas. Quer dizer, quando eles vieram para o dia de ação de graças daquela vez, eu fiquei relegada ao sofá durante toda a estadia deles. Um fim de semana no sofá está bem, mas a mudança deles a longo prazo exigiria uma solução mais permanente. Quando meus pais me pediram para conversar sobre a mudança de Greg, eu sinceramente esperava que me pedissem para pagar pela conversão do estúdio de yoga de volta em um quarto, talvez até mesmo para reformá-lo um pouco como uma suíte para que Greg e Skiller tivessem seu próprio espaço. A verdade é que eu tenho pago aluguel desde que assumi o papel de arrimo de família e membro empregado para cobrir todas as contas e dar aos meus pais algum dinheiro para gastar, mas renovar o porão definitivamente custaria mais do que eles poderiam cobrir com isso, mas não foi isso que eles pediram. Minha mãe deixou bem claro rapidamente que como não tínhamos espaço suficiente, eles achavam que o melhor era que eu me mudasse já que estava na hora de eu sair de casa e conhecer um bom homem. Com Greg Skiller em casa ficaria muito apertado, especialmente se eles começassem a ter filhos, o que minha mãe realmente espera que eles façam e parece querer que façam sob o teto dela. Aqui vem a parte mais absurda. Não só queriam que eu me mudasse, como queriam que eu continuasse pagando o aluguel, sabe? Para cobrir todas as despesas. Eles querem que eu saia de casa para que Greg se mude, mas querem que eu continue pagando tudo de qualquer maneira, enquanto ele mora de graça com o meu dinheiro e eu tenho que procurar um novo lugar para morar. Não vou me aprofundar em tudo o que sinto agora, só direi que estou mais do que magoada, e sim, furiosa. Acho que meu pai percebeu que eu ia explodir porque me disse para levar um tempo para pensar e rapidamente levou minha mãe embora. Levei um dia até agora e não fiz nada além de pensar no fato de que meus pais, depois de todo esse tempo, ainda estão dispostos a colocar meu irmão em primeiro lugar. Passei anos da minha vida os apoiando enquanto ele estava vivendo a vida dele do outro lado do país, sem se preocupar em sequer retornar as ligações. Como eu deveria reagir a isso? Atualização. Não esperava que meu post recebesse tanta atenção, mas aparentemente há mais pessoas com famílias disfuncionais do que eu pensava. Muitos de vocês deixaram comentários e me enviaram mensagens diretas, então antes de entrar na minha atualização, que na minha opinião é bem importante, responderei a algumas dessas mensagens. Isso pode soar um pouco piegas, mas obrigada por tirar um tempo para comentar. A parte das pessoas que me disseram que as mulheres não deveriam estar no mercado de trabalho e de cada stalker no noroeste do Pacífico que invadiu minhas mensagens como um enxame de abutres, eu realmente agradeço àqueles de vocês que me deram conselhos reais e razoáveis. Decidi ouvi-los. Eu sempre soube que minha mãe preferia o Greg, sempre soube que ele era seu filho de ouro perfeito, enquanto eu só estava lá. Mas as coisas estavam bem desde que ele foi embora. Eu tinha 14 anos quando ele foi e já se passaram 13 anos desde então. Agora eu vivi quase tanto tempo sem ele quanto com ele, mas mesmo estando a 3 estados de distância eu ainda vivia sob sua sombra. Parte de mim sempre soube disso, quer dizer, eu tive minha cota de amigos e namorados me dizendo isso, mas eu queria acreditar com todas as minhas forças que meus pais, especialmente minha mãe, poderiam me ver como suficientemente boa, que continuei ignorando. Não podia continuar fazendo isso, não depois que aquele favoritismo tão descarado me foi jogado na cara. Depois de 5 anos os apoiando sozinha, eles queriam que eu fosse embora. Então eu fui. Consegui um apartamento a uma curta distância do meu trabalho, o que tem sido incrível para o meu consumo de ar fresco e vitamina D. Além disso, comecei a sair com cara e a verdade é que ter privacidade não tem preço. Estava completamente imobiliado e me mudei imediatamente. Pensei que teria que me esforçar muito para impedir que meus pais soubessem meu novo endereço, mas eles nem se deram ao trabalho de pedir. Isso doeu, mas me deu o último empurrão para levar meu plano adiante. Na noite em que movi as últimas coisas da casa junto com meus documentos importantes, incluindo minha certidão de nascimento e meu cartão do Seguro Social. Obrigada, seção de comentários, por me lembrar de levá-los. À meia-noite bloqueei meus pais e meu irmão em todas as plataformas que me ocorreram. Sim, até no LinkedIn, algo que eu nem sabia que era possível até então. Greg nem está em Washington ainda. Então talvez tenha sido um pouco prematuro, mas senti que se eu adiasse, mesmo que um pouco, eu me acomodaria e me permitiria continuar vivendo sob sua sombra. Eu precisava sair enquanto podia, enquanto a dor do favoritismo dos meus pais ainda era recente e me doía mais. Dói, sim, e alguns dias ainda dói muito, mas está melhorando. Amanhã fará uma semana e sinceramente tem sido bom para mim. Além de caminhar para o trabalho pela manhã, tenho sentido uma paz que nunca soube que me faltava. Realmente posso relaxar sem temer os insultos da minha mãe sobre minha postura ou a possibilidade de que ela me ataque por deixar uma xícara na mesa. Talvez não tenha passado tempo suficiente para dizer com certeza, mas acho que as coisas estão indo bem. Atualização 2. Falei cedo demais. Talvez eu tenha dado azar como muitos de vocês disseram que aconteceria. Sério, este lugar é supersticioso demais. Querem saber de uma coisa que acabei de descobrir através de uma ligação de 2 horas que quase estourou meu tímpano direito? Resulta que Greg perdeu o emprego há meses. Não há semanas como me disseram.
Ele não perdeu o emprego perto do início do ano. Agora, o Arizona pode não ser o lugar mais caro do país, mas também não é o mais barato. Então vocês provavelmente estão se perguntando como diabos Greg e Skiller estavam vivendo lá por meses sem nenhuma renda. Aqui está o pior. Meus pais pegaram uma segunda hipoteca sobre a casa para dar dinheiro para o Greg. Eu estive pagando a hipoteca deles todo esse tempo e pensava que estava sendo uma filha incrível dando-lhes mais dinheiro a cada mês depois da minha promoção. Eles foram e refinanciaram a casa que diziam que me deixariam e deram todo o dinheiro para o cara que nem se dá o trabalho de ligar para eles. Sabem o que acontece quando você não paga a hipoteca? O banco fica com a sua casa. Execução hipotecária. Isso é real. Algo que meus pais não consideraram até que começaram a queimar suas economias. O pouco que eles não tinham gasto ou enviado para o querido Greg rapidamente se esgotou e eles perceberam que não poderiam continuar pagando a hipoteca. Greg e Skiller já se mudaram, mas definitivamente não vão poder ajudar financeiramente. Então agora há 4 pessoas morando naquela casa, todas desempregadas com apenas um mês de dinheiro para a hipoteca. Fiel ao seu estilo, minha mãe ligou para minha tia Yasmin para reclamar. Tecnicamente ela é minha tia-avó, mas tem 63 anos, o que é apenas um pouco mais velha que minha mãe, e é a única família que temos aqui em Washington. No entanto, minha mãe a odeia um pouco. Tia Yasmin é um pouco acumuladora e se mete na vida de todos, enquanto minha mãe é uma maníaca por limpeza que também adora se meter na vida das pessoas. Então é uma relação feita tanto no céu quanto no inferno. Ainda assim, elas falam o tempo todo porque tia Yasmin acredita firmemente que a família permanece unida e depois de ouvir que eu havia abandonado minha família decidiu me ligar para me destroçar. Segundo suas palavras, deixei meus pais à beira da miséria e sem um centavo no bolso. Foi assim que fiquei sabendo de toda a situação da segunda hipoteca e de que eles não podem mantê-la sem mim. Para tia Yasmin, a única coisa que posso fazer é dar-lhes todo o dinheiro que eles precisam e esperar que eles possam encontrar em seus corações o perdão para mim. Da maneira como eu vejo, eles podem beijar o meu traseiro. Atualização 3. Ou vocês vão me dar muitos votos positivos ou vão me destruir nos comentários, mas leiam tudo antes de dizer qualquer coisa, ok? Deixarei um pouco de contexto para aqueles que já estão escrevendo. Então, eu visitei meus pais, posso não ter gostado que a tia Yasmin gritasse comigo, mas uma parte de mim queria confrontá-los. Decidi fazer algo a respeito. No entanto, vocês ficarão felizes em saber que ganhei um pouco de autoestima desde a última vez que vi meus pais. Talvez tenha sido a distância. Talvez tenha sido o fato de que eles não se deram ao trabalho de me contatar até que perceberam que estavam ficando sem dinheiro e só notaram que eu os havia bloqueado quando precisaram de mim. De qualquer forma, eu não ia deixar que eles me pisassem assim que Greg reaparecesse, especialmente se eu fosse salvar o couro deles e mantê-los fora das ruas. Fazer isso significava ficar cara a cara com meu irmão pela primeira vez em 2 anos, e desta vez ele não estava bêbado com coquetéis temáticos de ação de graças. Greg é tão divertido quanto vocês podem imaginar. Skiller estava bem, como sempre. Ainda não sei por que ela se casou com ele, mas isso não importa. Eu não estava lá para analisar o casamento deles, estava lá para falar sobre a compra de uma casa. Acho que mencionei na minha postagem original, embora não esteja com vontade de voltar e verificar, que meus pais haviam insinuado fortemente que eu receberia a casa depois que Greg tivesse filho, já que nossa mãe queria estar perto de seus netos. Alguns provavelmente me chamarão de idiota por não ter colocado isso por escrito, mas na época me pareceu suficiente. Não mais. Desta vez fui à casa dos meus pais não com a intenção de simplesmente pagar a hipoteca deles e deixá-los brincar de casinha com seu filho de ouro. Eles poderiam continuar fazendo isso por mim, mas eu queria a escritura da casa em troca. Eu já estava pagando a hipoteca de qualquer maneira e continuaria fazendo isso, mas não de graça. Eu podia pagar e eles definitivamente não. Adicionei uma condição. Eu teria que pagar as contas deles e as de Skiller até que ele conseguisse um emprego, e eu ainda cobriria todos os gastos dos nossos pais. Na verdade, acho que meus pais pareciam abertos à ideia, até que Greg começou a gritar que eu estava tentando roubar sua herança e que eu era uma mulher perversa e astuta, junto com outros insultos criativos que talvez eu tivesse achado engraçados em outro contexto. Ele gritou o suficiente para fazer Skiller sair da sala quase chorando e então se voltou para nossos pais e disse a eles diretamente que eles não aceitariam minha oferta. Se vocês acham que meus pais o contrariaram, mesmo que por um segundo, então eu não fiz um bom trabalho explicando quão completamente ele os controla. Então sim, eu não vou ficar com a casa. É uma pena com certeza. Mas também não acho que eles vão ficar com a casa por muito mais tempo. Estou bastante segura de que o período de não pagamento é de cerca de 4 meses antes que o banco inicie o processo de execução hipotecária, ou eles me ligarão até lá ou perderão a casa completamente. Para minha saúde mental, sinceramente não me importo de nenhuma maneira. Atualização 4. Já se passaram 4 meses desde minha última atualização, então talvez vocês queiram refrescar a memória. Aqui vai um breve resumo. Depois que meu irmão Greg convenceu nossos pais a não aceitar minha oferta muito generosa de comprar a casa e deixá-los morar nela enquanto eles e Skiller cobriam suas próprias contas, decidi deixá-los se virarem sozinhos por um tempo. Eu falei sério quando disse que não ia deixar que eles me pisassem nunca mais. Além disso, pensei que meus pais não tinham muitas outras opções. Minha tia Yasmin pode falar muito sobre a família permanecer unida, mas ela não pode pagar a hipoteca deles além de sua própria bagunça financeira, e tenho certeza de que minha mãe não aceitaria morar com ela de qualquer maneira. Antes do que eu esperava, recebi uma ligação, não foi da minha mãe,
mas diz que a coitada mal conseguia falar direito. Estava no meio de um ataque de pânico. Depois de acalmá-la o suficiente para entender o que ela dizia, descobri que ela tinha tido uma grande briga com Greg, que continuava se recusando a aceitar ajuda mesmo depois de receber uma carta do banco. Ela sabia que minha oferta era sua melhor chance de evitar ficar sem teto porque não tinha emprego. Ela tinha trabalhado um único dia porque Greg não queria, e seus pais haviam cortado relações com ela. Ela estava procurando emprego desde que Greg perdeu o dele, mas quando ele descobriu, a atacou, a deixando quase sem opções. Ela implorou para que eu continuasse com minha oferta de comprar a casa e deixá-los pagar suas próprias contas, mesmo que Greg se recusasse. No melhor dos casos eu conseguiria a casa, e no pior eles poderiam dar meia volta e ir embora. Poderia doer um pouco, mas eu superaria. Então, voltei para casa e ofereci comprar a casa novamente, mas com um acordo revisado. Eu ainda queria que a escritura da casa estivesse em meu nome em troca de continuar pagando a hipoteca e deixar meus pais morarem lá. No entanto, Greg teria que fazer mais do que cobrir algumas centenas de dólares em contas. Eu queria que ele igualasse o valor do aluguel que eu estava pagando desde os 22 anos. Isso cobriria a hipoteca completa, claro, mas eu ainda cobriria as contas adicionais e todos os gastos extras dos nossos pais. Greg, é claro, não concordou, mas a carta do banco avisando sobre os pagamentos atrasados deve ter deixado meus pais desesperados o suficiente para aceitar. Então, para encurtar a história, agora sou orgulhosa proprietária de uma bela casa em Seattle. Suponho que isso me torna uma proprietária agora, já que espero pagamentos de aluguel de Greg. Eu disse a ele que ele tem um mês para juntar o dinheiro ou pode fazer as malas e ir para onde quiser. Skyler, por outro lado, é bem-vinda para ficar se quiser. Ela pode ter se casado com ele, mas não vou deixá-la sem teto só para provar um ponto. Greg, no entanto, pode ficar sem teto por conta própria se for o que ele escolher. Façam suas apostas sobre se ele realmente vai pagar. Talvez eu responda depois que descobrir, mas não pretendo atualizar isso novamente. Atualização 5. Sim, eu sei que já se passaram uns 3 meses, mas tenho estado ocupada, e como muitos de vocês previram, Greg não pagou o aluguel. Sinto que ele provavelmente esperava que eu simplesmente ficasse quieta e obediente como a irmãzinha submissa e não dissesse nada sobre isso, mas essa não sou mais eu. Chega de ser a segunda opção em relação ao que ele quer. Então, eu cumpri minha promessa e comecei o processo de despejo. Meus pais tentaram se opor imediatamente. Evidentemente, eles também esperavam que eu deixasse Greg se safar agora que eu tinha a escritura da casa, mas estavam errados. Eu falei sério quando disse que tinha terminado. Se eles queriam protegê-lo, podiam ir embora com ele, mas não fariam isso na minha casa. Comecei o processo para despejá-los também. Antes que o despejo fosse concluído, eles perceberam que eu estava falando sério. Eles fizeram as malas e se mudaram para a casa da tia Yasmin. Ela pode ser acumuladora, mas é tradicionalista e acredita que a família é a prioridade. Então, embora ela e minha mãe não consigam ficar na mesma sala por mais de 1 hora sem querer arrancar a cabeça uma da outra, ela o acolheu. Minha mãe é uma maníaca por limpeza, então tenho certeza de que ela está se divertindo muito naquela casa onde a tia Yasmin se recusa a jogar qualquer coisa fora nos últimos 60 anos. Meu pai conseguiu um emprego em uma oficina mecânica próxima para ajudar a sustentá-los, mas não paga nem perto do que ele ganhava como mecânico antes. É o suficiente para manter as luzes acesas com 3 bocas novas para alimentar para a tia Yasmin, é claro. Greg foi com eles, mas Skyler não. Ela estava pressionando sem parar para que ele realmente pagasse o aluguel aqui e ele se recusou. Eles tiveram tantas brigas aos gritos por causa disso que os vizinhos até me ligaram para perguntar se estava tudo bem. Finalmente ela foi embora no dia em que entreguei a notificação de despejo. Seus pais odiavam Greg e não ficaram felizes com sua decisão de se casar com ele, então tenho certeza de que ficaram mais do que felizes em recebê-la. Além disso, ela é ainda mais jovem do que eu, com uma vida inteira pela frente, com seu diploma e finalmente livre de Greg. Tenho certeza de que ela ficará perfeitamente bem. Não se pode dizer o mesmo de Greg. Talvez ele encontre um emprego eventualmente, embora isso seja muito mais difícil no meio do nada onde a tia Yasmin mora do que aqui na cidade. Enfim, é isso, até mais pessoal. Atualização 6. Já se passaram 3 anos desde a última vez que publiquei aqui, e nossa, como as coisas mudaram. Nestes últimos meses passei de apenas uma esposa para me tornar também uma mãe, e embora pareça que se passou uma vida inteira desde minha última atualização, revisando meu post anterior, foram só 3 anos. Sim, faz alguns meses que meu primeiro filho nasceu e ser mãe tem sido a experiência mais intensa e gratificante que já vivi. Se vocês estão se perguntando quem é o pai do meu filho, é o mesmo homem com quem eu estava saindo quando me mudei de casa. Naquela época nosso relacionamento não era exatamente sério, mas à medida que fui recuperando minha vida e me concentrando no que realmente queria, nosso relacionamento foi crescendo. Nos casamos no ano passado em uma cerimônia íntima com nossos amigos mais próximos, nada ostentoso, mas foi muito bom. E então veio nosso filho, que é toda a alegria da nossa vida. Sobre meus pais, não há muito o que dizer porque, sinceramente, a relação com eles é praticamente inexistente, então faz bastante tempo que não sei muito sobre eles, e francamente, estou bem com isso. O pouco que fiquei sabendo sobre eles ouvi de conhecidos e de alguns rumores em reuniões familiares. Ao que parece,
Greg finalmente conseguiu um emprego depois de passar anos sem trabalhar. Não sei quão estável é o trabalho nem quanto ele ganha, mas pelo menos parece que ele está tentando se responsabilizar por sua vida. Tanto ele quanto meus pais moraram com minha tia Yasmin por um tempo, até que, como era de se esperar, a convivência se tornou insuportável. Minha mãe e minha tia sempre tiveram uma relação tensa, e era só questão de tempo até que os choques de personalidade e o caos da acumulação da minha tia rompessem a trégua. Então, quando a situação se tornou insustentável, meus pais e Greg finalmente se mudaram. Até onde eu sei, eles agora alugam um lugar longe de Seattle, já que os preços do aluguel aqui são impossíveis de sustentar para eles, especialmente sem a renda que eu costumava fornecer. Sinto uma mistura de alívio e satisfação por ter minha própria casa e não depender de aluguel porque Seattle continua cara. E poder estar aqui sem me preocupar em pagar aluguel é um privilégio que, depois de tudo que passei, valorizo profundamente. Quanto a Skyler, ela também seguiu seu próprio caminho. Depois de ficar na minha casa por um tempo após se separar de Greg, ela finalmente encontrou um emprego e começou a construir uma vida independente. Na verdade, foi só questão de meses antes que ela se mudasse e apresenta-se um pedido de divórcio. Estou orgulhosa dela porque sei que no fundo ela sempre quis trabalhar e ter uma vida mais ativa, embora Greg a mantivesse presa em sua visão de esposo provedor, na qual ele não a deixava trabalhar. Ela foi corajosa ao romper com ele e se responsabilizar por seu futuro, e fico feliz em ver que ela tomou essa decisão. Quando Skyler se mudou da minha casa, eu voltei para ficar. Primeiro voltei sozinha. Depois meu namorado se juntou a mim e agora, depois de todo esse tempo, vivemos juntos aqui com nosso filho. Ter uma família e construir um lar próprio tem sido incrível. Não contei nada à minha mãe sobre o bebê, nem convidei meus pais ou Greg para o meu casamento. Não queria incluí-los nessa parte da minha vida, nem nesta. Minha mãe ficou sabendo que eu estava grávida e, pelo que soube, tentou restabelecer o relacionamento comigo. Suponho que seu desejo de ser avó superou, pelo menos temporariamente, qualquer ressentimento que ela pudesse sentir, mas eu não estava interessada em permitir essa proximidade, não depois de tudo que vivi. Também não tenho interesse que Greg faça parte das nossas vidas, embora até onde eu sei ele tenha conseguido um emprego em outro estado e se mudado. Não sei mais detalhes e honestamente prefiro que ele siga seu caminho longe de nós. Acho que não tenho mais nada para contar, já que em linhas gerais isso é tudo o que aconteceu. Talvez em 3 ou 4 anos eu volte com algo novo, mas no que diz respeito à minha família, é isso.